Amém. A paz do Senhor a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos, né? Em mais um culto Peniel. E nós vamos dar continuidade à nossa temática de julho, né? Onde sentimos de Deus tratarmos a respeito da paternidade de Deus, né? Da paternidade espiritual. E tem sido bênção, né? Nós temos entendido que como Deus tem se revelado, né, para muitos que tinham dificuldade, inclusive, de encontrar no coração de Deus um coração de pai, né? Muito mais do que um coração de Senhor, muito mais do que um coração de um Todo-Poderoso, mas pulsa também, se nós pudermos falar assim, no peito de Deus, né? Porque ele não tem forma humana, mas o coração de Deus também é pai, é um coração de pai que pulsa pelos seus filhos, né? Vamos nesse momento então abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. É um texto demais conhecido, que é a respeito da parábola do filho pródigo ou filho perdido. Na minha versão fala do filho perdido. Mas é tão lindo, né, como a palavra de Deus, de fato, ela traz revelação nova, como ela traz novidade. Por mais que nós tenhamos já escutado a respeito de um texto, ou de uma parábola, ou de qualquer outro momento, né, que nós já lemos na Bíblia, mas como traz novidade a palavra de Deus. Então, nessa noite, abre teu coração para as novidades que Deus tem para compartilhar em favor de todos vocês, de nós reunidos nessa noite. E diz assim, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: dá-me a parte da herança a que tenho direito. E, consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali, chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com os quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando caiu em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o meu caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e o beijou. Então o filho declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, pondo-lhe um anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então, chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar.
Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém, ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma ordem tua sequer. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa esse teu filho, que pôs fora todos os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que eu possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu. Estava sem esperança e foi salvo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar um pouquinho mais para nós continuarmos aí clamando pela presença de Deus nesse momento. Senhor, nós te apresentamos as nossas vidas no teu altar, te apresentamos mais um culto onde nós cremos que o Senhor vai falar, onde nós cremos que o Senhor vai manifestar da tua presença. Se revela a todos quantos estão nesse momento assistindo essa live e que esses teus filhos possam compreender com exatidão a tua paternidade, que possam aceitar com essência aquilo que tu tens para fazer sobre a vida deles, ó Deus. E portanto me coloco, Senhor, na tua disposição para que o Senhor possa usar a minha vida, para que eu seja um instrumento teu nessa noite em favor dessa igreja, Senhor. Assim, ó Senhor, confiantes que o Senhor já preparou o melhor para nós nessa noite, nós já queremos te agradecer e te louvar, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu sei que muitos de vocês já conhecem um pouco, né? Ou se não, já conhecem bastante a respeito dessa parábola. Como muitos já sabem, parábola é um ensino, é uma história onde Jesus se utilizava bastante, né? Para conseguir passar uma mensagem, conseguir passar um ensinamento de uma forma que todos pudessem compreender. E Jesus se utilizava exatamente de elementos totalmente que faziam parte da rotina daquelas pessoas, né? Jesus usava exatamente situações cotidianas, elementos que faziam parte da vida daquelas pessoas para que a parábola em si ela pudesse chegar com um ensino, pudesse chegar com uma novidade de edificação sobre a vida das pessoas que estavam escutando a respeito dessas parábolas. E o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele vai tratar exatamente de 3 parábolas, também bastante conhecidas, e que, no fundo, elas falam a respeito da mesma coisa, né? Elas se convergem no ensino, elas se convergem naquilo que Jesus tensionava falar e ensinar para as pessoas. Então, a primeira parábola fala a respeito de um pastor que vai em busca de uma ovelha que se perde, que é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola vai falar a respeito de uma mulher que sofreu uma perda, que é a parábola da dracma ou da moeda perdida. E a terceira parábola, que é essa que nós acabamos de ler, fala a respeito de um pai que jamais deixou de amar o filho que se perdeu. Então, essas 3 parábolas, elas vão falar a respeito de perdas ou de situações onde alguém precisou ser encontrado, alguém precisou voltar, alguém precisou ser resgatado. E esse filho pródigo ou filho perdido, a parábola vai falar a respeito de um pai que vivia com seus 2 filhos, e esse filho então mais novo, ele toma uma decisão que contrapõe-se à cultura da época, porque dificilmente um pai judeu ele poderia dividir a sua herança ainda em vida e principalmente para um filho mais novo, porque a lei garantia que o filho mais velho ele já teria por si só, um filho homem mais velho já teria por si só direito a dupla herança, ou seja, ao dobro da herança que os demais filhos teriam. Então imagina que esse jovem, ele quebra já um princípio, porque ele vai requerer algo que
pela idade ele não poderia ter de direito, porque ele está pedindo a herança na qual ele ainda não poderia receber, e ele também vai requerer algo que não era o tempo dele requerer. Além dele não ter o direito de requerer a sua herança, não seria o tempo. Mas o interessante é que esse pai, ele não contra-argumenta com esse jovem, ele simplesmente reparte os seus bens e dá então a parte que lhe caberia, a parte que caberia para o seu filho mais novo da herança. E isso não acontece logo, porque assim que o pai faz essa divisão, a palavra diz que ele ainda passa um tempo com o pai. E eu fico pensando como é que seria esse relacionamento agora desse pai, tendo que conviver com alguém que, se nós pudermos trazer aí um contexto, tivesse matado ele ainda em vida, né? Porque a herança é um direito que o filho tem quando o pai ou a mãe vem ao óbito, né? Vem a falecer. Então imagina como é que ficou o coração desse pai de ter que dar uma parte para o filho na qual ele não tinha direito, e um filho que antecipa um direito que ele teria somente quando esse pai viesse a morrer. E aí depois de um tempo, então, esse filho pega a sua parte da herança e vai para uma terra muito distante, vai para um lugar muito longe. Mas faltava a esse filho, então, a compreensão do que de fato ele estava fazendo. Faltava, na verdade, a maturidade para ele. Então a palavra diz que ele vai, e depois de algum tempo, naquela região que ele vivia, uma grande fome, uma grande escassez, então, toma conta daquele lugar. Então faltam os recursos. Ele já havia gasto todo o recurso que ele tinha saído de casa, e ele se vê agora totalmente sem nada. Alguém que havia gasto tudo quanto tinha, e aí agora ele vai pedir um emprego para um cidadão daquele lugar, e aquele homem então dá um emprego para ele, se é que nós podemos chamar de emprego, diante da cultura que aquele jovem foi criado. O homem dá então a possibilidade daquele jovem trabalhar cuidando de porcos. E os porcos eram animais que sempre foram considerados imundos, sujos naquela época. Então aquele jovem, não bastasse ter que cuidar de um animal que era considerado impuro, ele ainda precisa se alimentar e não tem comida para alimentar. E ele então começa a desejar o alimento que aqueles porcos comiam. Então ele deseja agora comer daquilo que os porcos comem, porque faltava comida para ele. E fica então muito claro que a decisão daquele jovem o levou para um caminho muito distante do propósito para o qual ele havia sido criado. Aquele jovem, ele se distancia pelas suas escolhas, e mais escolhas nós podemos dizer, distancia aquele jovem do real propósito e da real posição na qual ele mereceria estar. Então aquele jovem, caindo em si, como diz a palavra, ele cai em si como alguém que olha ao seu redor e percebe que aquele lugar no qual ele estava vivendo, aquela condição na qual ele estava vivendo, não era uma condição que ele precisava viver. Mas ele ainda conseguia olhar de uma forma muito limitada, porque ele olhava para o que ele tinha feito, ele olhava para a forma ingrata com que ele havia agido com o seu pai, e ele percebe que não merece mais voltar à casa do pai agora, ainda na condição de filho. Então, quando ele cai em si, ele decide voltar para a casa do pai, e ele prepara então um discurso na sua mente. Ele já está com tudo arquitetado na sua mente, com os argumentos que ele vai tentar argumentar para o seu pai, tentar convencer o seu pai de aceitar a sua volta, o seu retorno para casa. Porque ele vai então com uma condição para o seu pai, com uma sugestão, uma proposta. Ele vai já pensando assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer para o meu pai que eu não mereço ter voltado para a casa dele, que eu pequei contra ele, não apenas contra ele, mas com tudo aquilo que ele me ensinou, a forma como ele me criou. Então eu vou dizer para ele que eu reconheço o meu erro, que eu reconheço que eu transgredi a minha posição de filho e que eu não mereço mais sentar à mesa do meu pai como filho.
Eu não mereço mais ser chamado de filho. Então eu vou propor para o meu pai, então, voltar, mas pelo menos como escravo, como empregado, porque até os empregados do meu pai se alimentam melhor do que eu aqui, sendo empregado, cuidando de porcos. Então, na cabeça daquele jovem já estava tudo muito arquitetado, já estava tudo muito bem elaborado para convencer o seu pai de que ele estava disposto a voltar, mas não mais como filho, porque de fato ele sentia que não merecia mais ser chamado de filho. E para surpresa daquele jovem, contrariando toda a cultura na qual aquele jovem vivia, porque a cultura judaica trazia sobre os mais jovens uma necessidade de honra, de honrar os mais velhos, uma questão de autoridade muito bem definida. Então, contrariando tudo isso, aquele jovem, quando aponta apenas lá no caminho ainda muito distante da sua casa, a casa do seu pai, o seu pai de longe avista a chegada do seu filho. E aquele pai, de fato, contraria, porque ele deveria esperar o filho se aproximar dele para então abraçar o seu filho. Mas o coração daquele pai pulsava pela volta do seu filho. O coração daquele pai ansiava pelo retorno do seu filho. E ele é quem vai ao encontro do filho. E ele não só vai ao encontro do filho, mas ele desnuda, ele desprepara tudo aquilo que o filho havia elaborado. Ele faz cair por terra todos os argumentos, tudo aquele discurso que o filho estava pronto para deliberar, para propor para o seu pai. Porque ele não apenas vai ao encontro do filho, ele não apenas abraça o filho, ele não apenas beija o filho, mas ele começa agora a dar as ordens para que haja uma restituição na vida daquele filho. Então ele dá ordem aos seus servos que tragam a veste e vistam aquele filho, que tragam o anel da família e coloquem no dedo daquele filho, que tragam as sandálias e que calcem os pés daquele filho. E aí ele dá uma outra ordem, como diz assim: olha, agora nós temos grandes motivos para celebrar, nós temos grandes motivos para nos animarmos, para nos alegrarmos. Então, existe ali um novilho que está cevado e um novilho gordo, então um novilho que foi preparado, estava ali sendo cevado para um dia, para ser morto, exatamente num dia de grande celebração. Havia um novilho ali que há anos estava sendo cevado para exatamente ser morto e ser servido a todos, mas tinha um dia especial para aquele novilho. Havia o novilho separado. Eu acho interessante porque no versículo 23 fala: busca o novilho. Não manda buscar um novilho entre tantos outros novilhos, mas o pai manda buscar o novilho, como se houvesse de fato o novilho separado, esperando o dia da volta desse filho. E aí então o pai prepara essa festa para esse filho então recebe de fato de volta a sua posição, a sua filiação restaurada. Mas existe um outro filho, o filho mais velho, que estava na lida, que estava trabalhando, e quando ele começa a se aproximar da casa do seu pai, ele observa que há muito movimento, há músicas, há barulho. Ele pergunta para um dos seus servos o que estava acontecendo, e o servo então relata: foi o teu irmão, que o teu pai mandou matar aquele novilho separado, porque o seu pai está muito feliz, nós estamos regozijando-nos pela volta do teu irmão. Então aquele filho mais velho, ele fica se sentindo injustiçado com aquela atuação do pai. E aí ele vai requerer do pai exatamente isso, porque ele fala para o pai assim: pai, eu não acredito que o Senhor fez isso. Eu estive todo o tempo com o Senhor e nem um cabrito. Ou seja, ele se colocava numa posição tão diminuída, tão medíocre em relação ao seu pai, que ele não se coloca como alguém que poderia ter direito também a um novilho, mas ele fala: nem um cabrito sequer. O Senhor nunca me deu para que eu pudesse matar e pudesse festejar juntamente com os meus amigos. Agora esse teu filho, que gastou tudo quanto seu tinha com prostitutas, gastou de forma deliberada, de forma irresponsável, ele volta
e ainda tem um banquete, e ainda tem o novilho que estava separado para um grande dia para a volta desse responsável, ele se sente extremamente injustiçado porque ele não conseguia alcançar a misericórdia e a bondade do seu pai. E nem tampouco ele conseguia se enxergar também como filho. Porque no momento então o seu pai responde: filho, não acredito no que você está dizendo, porque você sempre esteve ao meu lado. Você sempre esteve comigo, eu sempre estive com você. E tudo que é meu é seu, tudo quanto eu tenho é seu. Você não precisa requerer por algo que você já tem de direito. Então eu queria agora trazer nesse momento, a minha mensagem essa noite, ela vai falar a respeito de filhos e herdeiros. Porque embora todos nós tenhamos uma compreensão que em Cristo nós fomos adotados como filhos, em Cristo nós já temos essa filiação possível e possibilitada através do sacrifício de Jesus, que era o único filho e se tornou o primeiro para que eu e você pudéssemos também nos tornar como filhos. E nós temos falado a respeito dessa filiação ao longo desse mês, mas existe algo muito além, porque nós não fomos chamados apenas para alcançarmos e estarmos na posição de filhos, mas nós também podemos estar na posição de herdeiros, filhos e também herdeiros. E o perfil desses dois filhos fala a respeito muito de semelhanças que pode haver entre nós, porque quem sabe alguns de nós também temos nos comportado ou como o filho perdido, como o filho pródigo, ou também como o filho mais velho. Porque o filho perdido, ele estava na casa do pai, mas ele desejava conhecer a ausência. Enquanto ele tinha o pai, ele não conseguia entender que ali era o lugar dele. Enquanto ele tinha o pai, ele desejava estar longe da casa do pai, longe da presença do pai. Enquanto que o filho mais velho, ele se familiarizava com a presença. Ele já tinha um relacionamento com o seu pai, já estava no automático. Enquanto um desejava estar longe, o outro se familiarizou com quem estava perto. O outro não enxergava mais estar na casa do pai como algo extraordinário. O filho mais velho não enxergava estar junto do seu pai como algo maravilhoso. E talvez muitos de nós também temos nos portado assim. Muitos de nós estamos na presença de Deus, na casa de Deus, e estamos desejosos em sair da casa de Deus, porque estamos achando que o fardo está grande demais, ou estamos desejosos também a estarmos longe da presença de Deus, porque gostaríamos de desfrutar, de usufruir aquilo que na casa do Pai nós não poderíamos usufruir. E há outros que estão familiarizados demais com o Pai. Estão familiarizados demais em estar na casa do Pai, em estar nos relacionando com o Pai, e já não vê mais graça em estar vivendo ao lado do seu Pai. Já não vê mais graça, nem essência. Já entrou no automático, entrar na casa do Pai, falar com o Pai, porque isso perdeu toda a sua essência. O filho perdido, ele vive então a fome de quem se distancia do Pai. Ele vive um estado caótico e humilhante. Já o filho mais velho, ele vive uma mediocridade alimentar, porque ele não se fartava da abundância que existia na casa do pai. Vocês estão entendendo isso? Enquanto o filho mais velho precisou se distanciar para perceber que a escassez da presença do pai, que a escassez de estar longe do pai, que o estado caótico, que cuidar de porcos, que viver no lamaçal de pecados, que viver das migalhas que as pessoas davam, o filho mais velho tinha a possibilidade de um banquete servido para ele todos os dias, e ainda assim ele não valorizava, ele vivia uma mediocridade com o seu pai, ele vivia uma mediocridade de relacionamento, ele vivia uma mediocridade de herdar aquilo que de fato já era seu por direito, porque não era só filho, ele tinha
duplamente a herança do pai, porque ele era o filho mais velho. Ele já nascia com benefícios. Ele já nascia com vantagem, porque ele já tinha já o dobro de tudo quanto o outro poderia ter ou quanto os outros poderiam ter. Mas aquilo para ele estava no comum, estava no automático. Aquilo não trazia mais nenhum nível de expressão, de entusiasmo. E eu falando a respeito muito de como igreja, eu tenho uma dificuldade muito grande de enxergar pessoas que são apáticas espiritualmente. Como assim? Eu conheço pessoas que às vezes o culto está ali fervendo, nós sentimos de forma palpável a presença do Pai, e aquela pessoa parece que ela não está ali. É uma apatia, o semblante dela é de uma apatia, como alguém que está totalmente inerte. E eu costumo usar muito essa frase, porque onde a presença de Deus está, onde Jesus está, algo maravilhoso acontece. Nós não vamos ao culto, nós não vamos à igreja para recebermos algo em troca, para recebermos recompensa alguma. Porque a maior recompensa que nós podemos ter é estar na presença do Pai. A maior recompensa que nós podemos contemplar, que nós podemos gozar, é da presença do Pai no momento em que nós estamos na sua presença, na sua casa. E aí, o filho mais novo, ele, diante desse distanciamento, ele subjuga a sua posição de filho. A sua filiação, então, ela se torna agora totalmente menor, diminuída. Porque quando ele cai em si e observa a sua vida, ele fala, eu não mereço mais. Essa coisa de ser filho já não é mais para mim. Então eu vou voltar agora não mais como filho, mas como escravo, porque esse é o meu lugar a partir de agora. Já o filho mais velho, ele olha para os que estão fora e se contorce, desejando estar também fora. Ele não compreende que o melhor benefício que ele pode ter e que ele pode contemplar é ter o seu pai do lado. Os dois filhos se enxergam como escravos. Um deseja voltar, outro deseja sair. Um deseja voltar como escravo, o outro se sente escravizado, sendo livre. Vocês estão compreendendo isso? E o filho perdido, então, quando deseja voltar, ele deseja aproximação. E o filho mais velho deseja afastamento. E aí ambos os filhos, eles tinham totalmente a sua identidade distorcida. Eles não tinham a compreensão que eles, além de serem filhos, eles eram herdeiros. E aí a primeira grande lição que o Senhor quer compartilhar conosco nessa noite é que não basta apenas nascer do Pai, mas também desfrutar da sua paternidade. Não basta apenas nós sermos filhos, nascermos de um pai. Mas o importante também é nós desfrutarmos da paternidade desse pai. Se o simples fato de nascer fosse suficiente, não existiriam tantas mães solteiras precisando criar os seus filhos sozinhas. Porque esses filhos, eles apenas nasceram de um pai, mas eles não usufruíram da paternidade. E nós, muitas vezes, nos comportamos como filhos órfãos de pais. Porque nós precisamos entender a nossa posição de filhos e de herdeiros. Eu vou deixar isso muito claro nessa noite. Existem duas palavras que, transliterada, a Bíblia vai falar a respeito de filho. E ela usa, de fato, de forma distinta, essas duas palavras e seus significados. Teknon, que é o filho recém-nascido, que é a criança, que é o bebê, e ruiós, que é o filho adulto e maduro. Quando nós nascemos em Cristo, quando nós recebemos a possibilidade de sermos adotados, naquele momento, nós somos o Teknon, ou seja, aquele bebê que acabara de nascer e que precisa ser tratado como criança e que precisa ter os cuidados que toda criança precisa ter.
que vai precisar de um tempo para caminhar, que vai precisar de um tempo para se adaptar, que vai precisar de um tempo para compreender tudo ao seu redor. Essa criança, esse bebê, ele não está preparado para receber herança. Ele ainda não está preparado para ser herdeiro. Ele até pode ser herdeiro porque o seu direito de filho lhe possibilita também ser herdeiro. Mas ele não tem a maturidade de se tornar herdeiro. Sabe de uma coisa? Quantos casos acontecem de pessoas que têm bens e morrem deixando seus filhos ainda pequenos e aqueles filhos não podem desfrutar nem usufruir da sua herança? Só quando eles alcançam o quê? A maioridade. Porque entende-se que quando ele alcançar a maioridade, ele vai se tornar apto, capaz de agora administrar aquilo que o seu pai ou a sua mãe lhe deixou. E Deus compreende também bem que há um tempo para que nós também, além de filhos, nos tornemos herdeiros daquilo que Ele tem para nós. No primeiro momento, quando nós nascemos de novo e nascemos do Espírito, nós somos esse tecnon, o bebê, o recém-nascido. Mas com o passar do tempo, Deus deseja que nós nos tornemos o ruiós, ou seja, o filho já maduro, o filho que já pode experimentar do seu direito de herdeiro também. Mas só recebe herança quem atingiu a maioridade. Só recebe herança quem atingiu a maturidade. Nós estamos falando a respeito desses dois filhos que nenhum nem outro conheciam a sua posição de herdeiro. Enquanto um tinha a herança nas mãos, que era o filho mais velho, e não sabia desfrutar daquilo que lhe era possível, aquilo que lhe era de direito, o outro pegou aquilo que não deveria pegar antecipadamente e faz uma péssima administração, um mau uso daquilo que ele tinha de direito. Então nenhum nem outro estavam preparados para receberem a herança de filhos. E nós também temos um processo de maturidade. Nós temos um processo com Deus para também podermos usufruir daquilo que Deus quer para nós. A filiação nós já temos, mas há tesouros escondidos. Há segredos que Deus quer compartilhar, mas Ele só vai compartilhar com aqueles que desejam passar pelo processo de crescimento, daqueles que desejam andar em obediência com Ele, daqueles que desejam nutrir relacionamento diário com Ele. Deus deseja compartilhar, da mesma forma como o pai do filho pródigo chegou para o mais velho e falou: filho, tudo que eu tenho já é seu. Você não precisa requerer nada além, porque ele já tinha disponível para você. Deus está dizendo para mim e para você: olha, você já é filho. Lá em Romanos 8:17 diz assim: se nós já somos filhos, então nós já somos também herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha que coisa mais linda, é upgrade, é degrau subido. Paulo está dizendo para os romanos: olha, vocês já estão na condição de filhos, amém, maravilha, mas sabe que tem uma condição ainda melhor para vocês? Vocês, quando são filhos adotados, vocês não só vão apenas agora se alegrar e se acomodar apenas com a salvação, isso já é maravilhoso, mas existe algo que você pode desfrutar além, que é estar agora herdando as boas novas, as coisas maravilhosas que o seu Pai preparou para você. Nós não temos apenas a salvação já foi um preço muito alto que alguém já pagou, mas além da salvação, nós temos agora a possibilidade de desfrutarmos da paternidade de Deus. Nós não podemos apenas nos conformarmos de sermos filhos, mas além de sermos filhos, nós também podemos nos tornar herdeiros daquilo que Deus tem para nós. Só que existe um processo de maturidade para que alcancemos a maioridade espiritual. Alguém, para alcançar o crescimento físico, a estatura, existe um processo gradual, lento, paulatino. Alguém, para alcançar um crescimento intelectual, precisa que ela desprenda tempo e esforços.
Porque é pelo aprendizado que ela vai desenvolver esse crescimento. Mas alguém que deseja crescer espiritualmente, isso não depende nem de tempo, nem do conhecimento adquirido, mas da obediência firme da vontade de Deus. Filhos maduros consertam relacionamentos. Não como esses filhos, enquanto um se olhava como escravo e o outro reivindicava um lugar que ele já tinha por direito. Filho maduro conserta, filho maduro une, filho maduro obedece. Filho maduro compreende que separação gera morte, mas que aproximação gera vida. Filho maduro compreende também que o melhor lugar para estar é na casa do Pai, é gozar da presença do Pai. E 3 elementos maravilhosos possibilitaram a esse filho pródigo ter a sua restituição completa. O pai manda que busquem vestes longas para ele. Essa veste, ela representava distinção, alguém distinto, alguém honrado, alguém que merecia estar destacado entre os outros, usariam aquela veste. O anel era um sinal da autoridade que estava agora sendo dada para aquele filho e também de uma tradição familiar. E aí o mais lindo, que as sandálias que o pai manda que calcem nos pés daquele filho, demonstravam que aquele filho, ele era senhor daquelas terras, porque os escravos andavam descalços. Vocês estão entendendo isso? Nós temos a possibilidade de sermos calçados daquilo que nos possibilita e nos dá o direito de sermos herdeiros de tudo que o nosso Pai nos dá e nos deixa. Mas muitos de nós ainda estamos caminhando como escravos, descalços, sem um anel da restituição da família, sem as vestes que nos distinguem de quem é filho e de quem não é. E aí o Senhor quer compartilhar nessa noite que uma das maiores alegrias dele, se não a maior, é que todos nós, depois que ele enviou o seu único filho em favor de mim e de você, nós pudéssemos caminhar não mais de cabeça baixa, não mais como escravos que necessitam de liberdade, que necessitam de alguém que venha e escreva e assine uma carta de alforria. Porque a minha carta de alforria, a tua carta de alforria, ela já foi assinada com letras de sangue. Aquele sangue vertido na cruz do Calvário nos possibilitou que saíssemos da condição de escravos para nos tornarmos filhos. E aí em 3 João, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: Ora, não tenho alegria maior do que esta, saber que meus filhos estão andando na verdade. Olha que coisa mais linda. Deus está falando para mim e para você que não há alegria maior para Ele. Ora, não tem uma alegria maior do que esta. Ele vai dizer que os meus filhinhos andem na verdade. Quem é a verdade? Cristo. Jesus disse que Ele é a verdade. Então, se nós conhecermos essa verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Se nós sairmos da mediocridade, de caminharmos de uma forma medíocre de fato, de uma forma onde nós não conhecemos aquilo que Deus já preparou para nós. E o Senhor está falando da mesma forma como aquele pai falou para o seu filho: Filho, filha, tudo que eu tenho é teu. Você não precisa viver em escravidão. Você não precisa viver de uma forma onde você mendigue por amor, ou onde você mendigue por carinho, porque a minha graça, ela te basta. Porque aquilo que eu já fiz por você já é suficiente. Você só precisa agora entender e abdicar daquilo que não é mais teu e reconhecer aquilo que de fato é teu. Porte-se como herdeiro. Porte-se, se comporte como alguém que já recebeu o melhor. E não deseje, não se contorça em desejar estar no lugar onde o seu pai não esteja.
porque há escassez, há morte, há perdição. Amém? Deus te abençoe nessa noite e que você possa, mais uma vez, né, receber essa revelação do teu Pai Celestial. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém, pastora. Fica por aqui, não vai embora, não vai embora, não vai embora, fica por aqui. Queridos, eita, glória a Deus, amém? Olha só, eu tenho boas notícias para vocês. Para a pastora que nem sabia, vai saber agora. Olha só. Eu preciso que você entre de forma imediata. Se não for agora, no máximo amanhã, entrar em contato conosco sobre a sua presença no culto. Nós só poderemos ter até 40 pessoas. Pasmem. Eu não tinha feito a contabilidade de quantas pessoas já tinham dito ok. Temos um problema. Pastora, qual é o problema, pastora? Eu acho que é a quantidade que ultrapassou. Eu acho, né? Eu acho. Pois é, queridos, desde a segunda-feira eu avisei para todos os líderes de célula. Perguntem para o pessoal da sua célula quem vai participar. Só uma célula me respondeu, que foi a célula, tá certo? Do Éder e da Priscila. Nenhuma outra me falou. Então, olha, se você está acompanhando, tá certo, esse culto e você deseja, entre em contato. Tem gente que está pensando na morta bezerra, se vai, se não vai, e nós vamos ter, né? Eu preciso saber o nome de todo mundo para saber o que é que nós vamos fazer. Só quero dizer uma coisa para vocês. Pensem comigo, a gente precisa pensar. Não há, por enquanto, nenhum pensamento do governo do estado de abrir, agora que eles estão abrindo, para o distanciamento social, que é isso que nós estamos vendo agora. Tá certo? Então, nos próximos 2 meses, não vai ter alteração de número de pessoas. Né? A Jana está dizendo são 3 pessoas aqui, Jana, mas você não me falou nenhuma. Não me falou se vinha, quem deixava de vir. Aí sabe o que acontece? É que a gente já daqui a pouco já não sabe. Então, olha, vocês precisam me passar o nome, porque vai ter um nome lá na portaria. Os introdutores vão ficar lá com nomes. Então, por favor, acabando aqui, querido, entre em contato conosco, comigo, com a pastora, dizendo eu vou e não vou faltar. E passar os nomes, né? E passar os nomes pra gente, tá certo? Olha, tem esposa que não falou se o marido vai. Aí eu estava na fundação da igreja, querido, nós não adivinhamos. Ah, minha filha vai, eu não sei. Tá certo? Eu não sei quem é que vai, quem é que deixa de ir. Eu sei só pelo nome, tá bom? Então não adianta você me falar aqui não. Aqui eu não vou anotar nada. Me fala lá no WhatsApp, ok? Então avisa para todo mundo. Faz um favor para mim. Você que tem parente que é da igreja, por exemplo, cadê a Cosma? A Cosma, o Tiago tá aí? Tá ou não tá? Me falaram de pessoas da sua família que queriam estar na igreja. Me passaram o nome? Ainda não. Casais que estão pensando ainda como é que vão fazer com os filhos pequenos. Quando tem filho pequeno e não vai ter escolinha, um fica, o outro vai, depois se reveza, é fácil assim, né? A minha sogrinha linda tá vendo ali, né? Tá na live, mas nós vamos pedir ela para ficar com as crianças. No dia que ela não puder ficar, né? Quando a igreja dela voltar, ou a Fabiana vai ficar, ou eu vou ficar em casa, não vai ter o que fazer. Né? Não é o ideal, mas é o real pra gente. Então a gente precisa entender isso. Tá bom? Né? O Jackson e a Camila, vai ter dia que o Jackson vai ter dia que a Camila vai.
ok? Silvio tá aí. Silvio, você vai ou não vai? Então, entre em contato. Ah, não, seu WhatsApp do pastor. Alguém conhece meu WhatsApp aí? Entre em contato comigo pra gente colocar você na lista. Então, no máximo hoje, amanhã, tá certo? Entre em contato, me dê o nome de todo mundo aí pra gente estar junto, ok? Amém. Também isso, quero compartilhar. Pastora, o que é que você está achando da terça-feira? Olha, eu sou suspeita para falar, né? Mas eu preciso falar daquilo que nós temos entendido e tem sido um descortinar, tem sido revelação de Deus maravilhosa nas terças-feiras. Então, assim, se você sentia falta de um momento de estudo aprofundado, de um momento onde nós pudéssemos tirar as dúvidas, né? Acho que não, para mim estava caindo o Instagram. Se culto a gente não consegue tirar dúvida, né? A gente não consegue parar o culto para tirar dúvida, mas um momento totalmente especial, preparado para a gente tirar nossas dúvidas, para a gente se aprofundar na palavra de Deus, é a terça-feira. Então, assim, nós estamos sentindo falta, porque existe tanta gente que poderia estar participando, está sendo abençoado. Tenho certeza que essas 4 semanas que nós temos ido, com certeza houve crescimento e houve edificação na vida das pessoas. Então, se você está disponível na terça-feira à noite, vá, faça um teste. Eu sei que tem sido momentos assim de muita edificação e de muito preparo e conhecimento da palavra. Então, não tem por que você perder. Amém, pastor? Continue aí, pastor. É porque ele está salvando aqui o do Instagram. Acabou o que eu ia falar agora. Essa pastora tá enrolada Eu não demais. sei Brumation não. Né? Até entrou aqui no YouTube a música do... Isso é pro pessoal mais velho, como Fabiano, né? Eu não entro nesse processo, não. Tinha um programa na Silvio Santos que tocava essa música, lembra aí? Não consigo lembrar não. Porta da Esperança, quando o pessoal entrava, o pessoal chorava. Vamos abrir a Porta da Esperança e tocar. Era essa música? Não, porque não é do meu tempo. Eu não assistia a Porta da Esperança. Tão novinho esse povo. Estende a mão aí, irmão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, agora e sempre. Repousem sobre nós, agora e sempre. Amém. Amém. Cheiro no coração de vocês. Até domingo. Domingo estaremos Em juntos. nome de Jesus. Cheiro. Amém.